Olá, gente, bom dia. Trabalhando na acessibilidade. Primeiro, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 46 anos de idade, cabelos pretos e brancos na altura dos ombros, cacheados. Sou parda, uso óculos de grau, estou usando um batom roxo, estou com uma blusa colorida, com um colar prata, olheiras e uma voz bem gasta desses dias de conversas e conversas muito necessárias. Feliz por estar conhecendo mais de cada realidade do Rio Grande do Norte, e mais um segmento cultural. E aí, hoje, agora, em especial, o pessoal da música. Atrás de mim tem um quadro, tem dois quadros, um bem colorido, todo tom, preto e branco, que são mais a casa. E esse é meu sinal em Libras, para as pessoas surdas, esse é o meu sinal. E estamos aqui hoje, né, para conversar um pouco da Lei Paulo Gustavo, atualizar vocês, entender como está tudo. A gente tem uma metodologia, que eu faço uma explanação inicial sobre a Paulo Gustavo, questões pontuais, que é importante que o nosso debate aconteça a partir dessa harmonização do conhecimento, dessa base. Por mais que pessoas já tenham conhecimento suficiente da lei, existem outros e outras que vão entrando nesse processo, e de forma para a gente manter o diálogo mais produtivo, a gente dá um encaminhamento inicial, eu apresento isso na primeira parte. Em seguida, quando tiver no tópico ações afirmativas, a gente começa as inscrições para perguntas, pode ser tanto no chat, quanto se inscrever para fazer de forma em formato de vídeo, e cada um tem 5 minutos para fazer essa pergunta, e assim a gente vai construindo esse diálogo. E aqui comigo, né, tem toda uma equipe que está espalhada também na sala agora. Começa agora aqui com Moisés, Juliane, Terno. Lá fora tem um monte de gente também que está na parte técnica, na parte de produção, então alguns grupos específicos o pessoal vai atrás. E a nossa intenção é poder dialogar para que a gente consiga ser, né, eu acho que o poder da comunicação, de entender em que fase está tudo, em que está tudo, quais são as características da Paulo Gustavo, que a gente precisa para os segmentos, é muito importante para construir a nossa política pública, né? Então, para começar, peço que o pessoal, por favor, colocar aí a nossa apresentação da Paulo Gustavo. E aí, gente, tá tudo bem por aí? Vocês me escutam aí só para poder também entender um bom dia. Abra um microfone se der, pelo menos para um bom dia, uma reunião mesmo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e Bom dia a todas. todos. Bom dia, Marilande. Bom dia, Marilande. Excelente dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Gente. Arrasou. É sobre isso, é sobre juntar todo esse povo, essa diversidade, arraso para a gente conversar. E vamos que vamos. Bom, então, gente, a gente começa. A Paulo Gustavo, ela exige, né, que haja um diálogo com a comunidade através de câmaras setoriais. Que não necessariamente através do nome Câmara Setorial, mas a Câmara Setorial é uma forma, uma metodologia proposta por parte do Conselho Nacional de Política Cultural, que é uma maneira de juntar pessoas do setor, sejam, né, quem está na ponta, vai ser artista, produtor cultural, produtora cultural, quanto gestores, investidores, pessoas que pensam juntos um mesmo setor. E aí, é importante que, a partir disso, a gente consiga ter nas câmaras um feedback que nos ajude a desenvolver uma política pública, uma continuidade de ações que venham sido pensadas com vocês, dialogadas. Então, a Câmara, como existe desde a Aldir Blanc, e a gente começou respeitando esse mesmo formato de Câmara, as mesmas câmaras, até para entender, são essas mesmas, a gente vai para
outra junta, mas nesse começo vamos continuar o que está, que o Albino Rubim, né, que é o secretário, foi secretário de Cultura da Bahia, professor da UFPA, também coloca que o principal problema da política pública é a descontinuidade. É a troca de gestor, que por características mesmo de cada ser humano, acaba levando a coisa para um caminho e às vezes coisas vão ficando, então, da gente entender mesmo o que estava sendo dialogado, como é que estava, né, esse processo. Colocar como isso se encaixa na Paulo Gustavo, mas mais do que isso, a gente também está batalhando para ter uma secretaria de cultura de fato, é um compromisso da governadora Fátima Bezerra, é algo que ela, né, vem acompanhando, e a gente, inclusive, a gente vai falar aqui no final da apresentação também, dá um endereço do PPA participativo, que esse debate, essa escuta continue também de forma burocrática lá no PPA participativo, que as sugestões de vocês também sejam inseridas lá, também votadas. Mas as câmaras, elas servem justamente para nos ajudar nessas diretrizes, né, nos ajudar nesse caminho de política pública, certo? E o objetivo, de fato, é fazer com que se consiga, a partir dessa escuta, o avanço no que a gente pensa para o setor, né, para o segmento, e com isso conseguir respeitar e conseguir fortalecer as identidades e diversidades que a gente tem no Rio Grande do Norte também, e vindo de uma carência de uma política pública de fato mesmo, né, algo de continuidade. A gente tem pontos, a gente tem editais, mas a gente não tem uma fluidez, aquilo que se espera de nós, seres humanos, e que se espera de tudo, que é uma continuidade, um equilíbrio, nada de grandes pontos. E, de maneira a pensar nessa continuidade, uma vez que a gente tem a Paulo Gustavo esse ano, e a partir do ano que vem a gente tem a Aldir Blanc com 5 anos consecutivos de ações de investimentos na cultura, então, durante mais 5 anos para frente, cada município vai receber o seu recurso, o Estado recebe, né, no mínimo 30 milhões novamente, e quando é que nós da cultura vivenciamos essa possibilidade de pensar projetos a um médio, e para a cultura é quase longo prazo, né? Não certo, você pensar assim, 6 anos de um meu projeto que vai estar crescendo na cultura, isso é muito raro, porque a gente nunca sabe se o edital desse ano vai vir no edital do ano que vem, porque historicamente a gente sabe que quando o calo aperta na cultura, que a coisa aperta, mas no fundo foi a cultura que salvou a sanidade mental de todo mundo na hora que o mundo apertou mesmo. E a música é um segmento muito importante para isso, né? O que vem do audiovisual, entendo, estudo e sei bem que as informações vêm na imagem, o que a gente quer passar de informação racional vem da imagem, mas quando a gente precisa, enquanto diretora audiovisual, ajudar o nosso público-alvo a chegar naquilo que a gente pretende, é a música que a gente usa, e é pela música que vai, e é ela que leva a gente e ajuda a levar as pessoas para onde a gente gostaria na nossa produção. E dentro desse recorte hoje da Paulo Gustavo, de 70% para o audiovisual, o segmento da música tem que pensar não só a música dentro das ações dos 30%, mas também, e principalmente, como dialogar com o audiovisual e, com isso, de fato, receber, né, por direito autoral das músicas, fazer trilha sonora original, utilizar músicas que já existem, dialogar com essas pessoas. A gente está vivendo um momento que quem, por exemplo, o pessoal da música, qualquer outra arte, é de procurar mesmo quem produz audiovisual, lembrar quem está produzindo, quem é diretor, quem é roteirista, e se colocar, lembrar, ei, olha, eu tenho uma música X que eu acho que dá para virar um roteiro do curta, ou eu tenho uma música X, ó, todo o meu material está disponível para tu, ó, dá uma olhada, manda para a pessoa, de começar esses diálogos para ver como, porque a Paulo Gustavo, o recurso tem que circular, e circular da melhor forma possível, e pelo Fundo Setorial do Audiovisual ser a principal forma de fomento da Paulo Gustavo, a 70% audiovisual, porque o Fundo do Audiovisual existe para fomentar o audiovisual, para fazer a cadeia rodar e continuar girando, né? É um segmento que conseguiu fazer isso. O ideal é que cada segmento tivesse seus próprios fundos também, né? E os impostos de circulação, de venda, fosse para ali, para inserir, produzir novas coisas. Mas, de fato, que a intenção agora é que esse audiovisual possa, de fato, contratar.
A maioria das pessoas daqui, acredito eu, já foi procurada ao longo dessa vida por um jovem estudante, um jovem produtor, uma jovem realizadora, pedindo uma música emprestada. Não tem como pagar o direito autoral, é um filme feito ali na guerrilha, na brodagem, mas, poxa, deixa eu usar sua música. Né? Às vezes você consegue pagar alguma coisa, às vezes nem sempre, mas coloca o crédito. E chegou o momento disso, de fato, profissionalizar, e o produto ser... E o que a gente faz, a arte que a gente faz, ser de fato visto como um produto da economia criativa e cada um receber por isso. Então, que de fato se pague devidamente nas produções audiovisuais pela música, pela alimentação, pelo figurino, pela cenografia, pelos objetos de cena, entende? É muita coisa que pode se fazer de transversalidade. Então, nesses 70% da Paulo Gustavo, que equivale a um pouco mais de 29 milhões de reais que vão para o audiovisual, a gente não precisa ver isso como algo da linguagem audiovisual e serão poucas as pessoas que terão acesso a esses recursos, porque a gente está falando também de produções que o audiovisual ainda não fez, de se pensar longa-metragem. Longa-metragem, olha quantas músicas se utilizam em um longa-metragem. É a gente pensar produções de curta ou de média, mas com robustez, com profissionalismo. Qualquer diretor, qualquer diretora, qualquer roteirista, qualquer equipe quer ter mais gente. O ideal no audiovisual é uma arte coletiva. O ideal é que a gente tenha alguém pensando na música de fato, alguém pensando no desenho de som, alguém pensando na captação, alguém pensando só na luz, alguém mexendo a luz. Mas, ao longo da vida, o que acontece são pessoas assumindo diversas funções por questões financeiras mesmo, mas o audiovisual é uma arte coletiva. E chegou o momento de nós nos comunicarmos também. E, através da Paulo Gustavo, a gente vai ter uma plataforma onde vão estar as inscrições do projeto, mas também uma plataforma que a gente vai cadastrar os fazedores e fazedoras de cultura, né? Cada um, a gente possa saber de fato onde é que eu acho um músico, onde é que eu acho alguém que faz onde é que eu acho uma criadora, a gente conseguir ter isso também, que eu acho que é importante para a gente se encontrar e conseguir distribuir melhor o que é a Paulo Gustavo, que são esses recursos daí. E outras linguagens, 10.514.000 reais. E aí outras linguagens, aí vem a diversidade de tudo que não é audiovisual. Música, dança. Aí, indo até pelas câmaras setoriais já existentes, movimentos juninos, movimentos de carnaval, teatro de boneco, igualdade racial, e diversas expressões artísticas, né, artes visuais que existem, e capoeira, e circo. E a gente está no terceiro dia de diálogo. Já conversamos com gente pra caramba, já aprendi um monte de realidade. Eu estou só aqui, ainda falta isso aqui, essa página daqui. E tem sido necessário. Primeiro, enquanto secretário extraordinário de cultura, a gente está desenhando uma secretaria também. Então, essa escuta tem sido muito rica para a gente entender também o que é a missão dessa secretaria, para que ela esteja, de fato, alinhado com o que a cultura precisa, né? E aí, gente, dentro do audiovisual, esses 29 milhões e outras linguagens, aqui vem essa diversidade e vem também pensar o que dialogaria com música, festivais, encontros, apresentações, circulação e outras questões que vocês, né, podem nos ajudar a pensar. E no audiovisual existe a categoria videoclipe. Só que a gente vai fazer edital de videoclipe, a gente precisa que vocês nos ajudem a entender também. Sim, eu imagino que sim, parte do princípio que sim, mas vocês vão dizer sim, videoclipe é importante, a gente também quer isso como uma prioridade. Esse é o primeiro momento que a gente está dialogando muito mais para harmonizar as nossas informações e depois vocês vão poder fazer propostas. A gente espera até que o segmento mesmo, sociedade civil, se organize, dialogue, pode isso também, entregue uma proposta também a partir desse alinhamento também que vocês têm, dessa conversa que a gente tenha hoje, do que vocês imaginam que seja importante para o setor, tá? É sobre diálogo, é sobre conversa. Eu acredito que a gente vai conseguir utilizar a Paulo Gustavo melhor. E aí, nesse inciso 1 do audiovisual, só um minuto aqui.
E aí, como vocês podem ver, algumas dessas possibilidades podem ser feitas com esse inciso 1, que tem 19 milhões, porém 5% desses recursos, e todos esses incisos, são usados para recursos operacionais. É onde a gente vai pagar a plataforma, vai pagar uma busca ativa, estudantes que vão estar... A gente quer montar escritórios da Paulo Gustavo em institutos federais, em prédios da UERN, para que as pessoas que não estejam perto do grande centro consigam vir na fundação, ou na rampa, onde a secretaria vai estar também, junto com o escritório do MIC, possam ir sabendo assim, poxa, eu quero saber da Paulo Gustavo, eu vou ali no IF, que alguém lá vai me ajudar a entender tudo isso. E dentro desse inciso 1, tem, por exemplo, a categoria de desenvolvimento de roteiro, onde vários aqui que escrevem, vários que escrevem música, podem adaptar músicas ao roteiro de um curta, podem, nem vindo a música, mas a própria habilidade da escrita, da colocação em palavras de uma situação real e imaginária, pensar também no formato de curta. Tem um outro inciso que é de formação, que vai fazer com que mais pessoas pensem audiovisualmente. Mas, se você tem tempo e possibilidade, eu já iria para o YouTube, que é a plataforma que dá conhecimento de qualquer coisa, já entendendo como é que se faz um roteiro, como é que eu transformo música em roteiro, qualquer pergunta que a gente fizer, o YouTube vai ajudar, como é que o raciocínio faz um roteiro de ficção, e já pensar nessa possibilidade mesmo. Né? Volta, por favor, para o anterior, o slide anterior, inciso 1, de transformar e atuar nessa categoria de desenvolvimento de roteiro, produção de curta, média e longa, curta pela Ancine, e o que a gente vai seguir. São filmes feitos até 15 minutos, médias entre 15 e 70, longas a partir de 70, documentário ou ficção. Então, olha só quanto conteúdo vocês podem gerar e dialogar com esse material, além da possibilidade de série, websérie, telefilmes, produção de games, até videoclipes diretamente falando, ou produções que já foram filmadas, mas que não foram finalizadas, não foram montadas, não foram trabalhadas de som, não foram inseridas a trilha sonora ainda. Olha, podem ter produções por aí que já foram filmadas e precisam da trilha sonora. Então, é muito importante que vocês procurem as pessoas do audiovisual e perguntem se estão precisando de uma música, de uma trilha. E essas categorias aí também estão sendo dialogadas e conversadas, tá? Para ver o que é prioridade. Você não se consegue fazer tudo o que é sugerido. Isso é o que é possível. E outros formatos de produção audiovisual, nesses outros formatos, o que é que a gente está pensando em fazer? Um guarda-chuva, onde vai estar videodança, videoarte, video performance, realidade aumentada, realidade virtual, porque acaba sendo um segmento de menor quantidade, mas que existe e a gente coloca dentro de um grande guarda-chuva. É mais ou menos isso que a gente está andando para ir de acordo com que os diálogos têm acontecido, tá bom? E o próximo inciso é em relação à reforma das salas de cinema. Uma grande questão que é importante a gente discutir, gente, da Paulo Gustavo, é que teve a legislação da Paulo Gustavo, e a gente estava esperando o regulamento, que saiu em maio, para, de fato, ver o que da lei tem melhores definições. O regulamento já trouxe algumas alterações na lei. E aí já foi, caramba, a gente achava que era de um jeito, já foi se reprogramando aqui. E ok. E agora, com as cartilhas que vão saindo, já há alterações do que é o regulamento também. Uma das coisas, por exemplo, que vinham sendo colocadas, dialogadas, é que qualquer lugar com aptidão para exibir filmes poderia entrar nesse recurso de sala de cinema. Mas a cartilha que saiu essa semana, domingo, já coloca que apenas lugares que já funcionem regularmente como sala de cinema pode concorrer nesse inciso. Há 2 dias atrás, numa reunião comigo, foi colocado que os estados não vão poder, e municípios, comprar equipamentos de cinema, como estava sendo previsto, como existia essa possibilidade antes, em relação para ter também as suas salas públicas, que é algo que a gente deve pleitear, deve buscar, porque a gente, nesses 4 milhões, a nossa intenção seria ter um lugar público, uma sala de cinema público, para que a gente possa ter exibição de filmes de arte, que venha para cá um lado B, que a gente fica fora do circuito, e que seja um lugar também para o lançamento das nossas produções audiovisuais, circulação de produções audiovisuais, apoio a festivais que tenham questão audiovisual. Esse festival é um audiovisual específico, mas pode ser um festival de clipes
por exemplo, videoclipes também, mas que seja um lugar com a devida apropriação sonora e visual, para que o trabalho de cada trabalhador e trabalhadora da cultura, de fato, seja respeitado, com uma tela e um projetor que leve a qualidade que o diretor de fotografia pensou. Que as caixas de som tragam aos nossos ouvidos o trabalho que foi feito em todo o processo sonoro, na captação do áudio, na mixagem, na trilha sonora, na música, que também teve todo o seu processo de feição, de escuta, de estudo, de tempo, de preparo, e que a gente tem um lugar para isso. E, ao mesmo tempo, abrir para outras possibilidades também de salas de cinema e itinerância. Porém, já teve essa decisão recente que não basta ter aptidão, tem que ter já regulamento do cinema como uma regularidade. E o lugar não precisa ser totalmente cinema, mas preferencialmente cinema. Honestamente, a gente está procurando o Estado inteiro. A Secretaria de Infraestrutura e Obras está nessa busca também, a Secretaria de Patrimônio, o pessoal dos movimentos de moradia também, que ocupa prédio, a gente já pediu esse help também. E hoje eu só vejo o TCP como essa possibilidade de a gente reformar o TCP e ele virar um cine-teatro. Quero saber a opinião de vocês sobre isso também, quem quiser colocar aqui no chat, depois se pronunciar. Mas também é uma possibilidade que a gente aproveite esse recurso, deixe o TCP em termos estruturais de reformas, porque não vai poder se comprar equipamento. E aí estamos vendo esse plano B aqui já dialogando, vendo caminhos para tal, mas de ser um lugar em que a gente possa usar como um cine-teatro, e acaba sendo, como sempre foi o TCP, uma série de coisas, acabam acontecendo congressos, né, eventos, reuniões importantes para a cultura. E aí, continuando, no inciso 3, uma das coisas mais importantes é a formação. E esse é um dos primeiros editais que a gente pretende lançar. Por quê? Ao ter editais de formação audiovisual, vai ter mais gente capaz de se sentindo, né, mais capaz de entrar nos editais de produção em si, porque mais gente vai ser formada. Então, a gente vai ter que começar, né, com os editais que apoiam e que dão suporte à formação audiovisual. E nesse inciso, também a gente é daí que sai a realização de festivais de mostras, de festivais de cinema. A música, por exemplo, pode pensar audiovisualmente falando nessa inserção. Fazer uma proposta, por exemplo, de uma mostra de filmes onde a música é a personagem principal, pela força, pela história, ou um festival de videoclipes. E, para isso, dentro dessa proposta de festival, colocar também apresentações musicais, onde cada um vai estar recebendo seu devido cachê, trazer alguém de fora que vai dialogar alguma coisa que vocês acham importante colocar, ter o festival como agente principal, porque tem que ser dessa forma, porque o Fundo Setorial do Audiovisual coloca que é o audiovisual, né, o investimento principal, mas dentro desse projeto colocar outras coisas da música mesmo, como apresentações, diálogos, e com isso também pensar nesse inciso como uma possibilidade, certo? E aí, vocês também mandarem para a gente também o que vocês acham importante ter alguma coisa dentro de sonoplastia, oficina dentro dessa possibilidade, oficinas, né, para que as pessoas possam colocar as suas músicas, ou já entender como fazer isso você mesmo, oferecer o serviço. A gente tem mais técnicos nessa área também. Arthur estava até colocando isso, a gente precisa, né, Arthur? Mais formação de trilha sonora. Vocês podem pensar a formação, nesse quesito de formação, podem pensar oficinas de trilha sonora específica para o audiovisual, né? Os produtores musicais realizarem essas oficinas de sonoplastia, captação de som direto. Isso tudo pode vir do segmento da música, né? Quer dizer, o segmento da música acessando o recurso do audiovisual no quesito de formação, no inciso 3. Carlinhos, até o auditório da Rampa foi também um lugar que a gente pensou. Mas como a Secretaria de Cultura, o link vai estar lá. E vai ser um lugar muito usado também para reuniões nossas, do segmento cultural também. E lá, do ponto de vista também para o dia a dia, algumas pessoas para pegar o ônibus, é mais fácil PCP, a gente imaginou
de fato, concentrando isso no TCP, e a rampa ficando no auditório não só para isso, mas também a apresentação de teatro, um outro lugar da apresentação de música musical, ser, inclusive, tendo o TCP como cine-teatro, ter ali também outra via de escoamento das nossas ações culturais também, né? De música, de reuniões, de muitas coisas que ali podem acontecer, de teatro, de seminários, lugar rico de possibilidades. E aí o próximo inciso, gente, é um inciso que versa sobre circulação. E filmes já existentes, eles podem, a gente vai, né, nós, secretários de Cultura, estamos conversando para fazer um edital comum, onde cada estado seleciona os seus filmes, mas eles vão para um banco da EBC, e que dali qualquer estado, qualquer TV pública, TV Justiça, TV Câmara, pode utilizar por um período X, que a gente está dialogando, e por uma quantidade X de tempo. Então, para que nosso conteúdo possa circular por aí, a gente tem a Universidade Cultural, isso é importante, né? Que a gente possa ver os nossos produtos daqui, mas que possa pegar algo produzido lá no Maranhão, que possa pegar algo produzido lá no Acre. Olha a diversidade de conteúdo que isso nos vai dar e, do ponto de vista cultural, o quanto a nossa mente vai abrir um período de 2 anos que a gente pretende que isso funcione, que é a nossa memória visual vai se expandir. E como a TV pública tem, né, a forma de chegar a mais pessoas também, com a possibilidade de streaming também. E apoio também a Cineclube, que é a exibição de filme com bate-papo. Na verdade, esse do anterior. Esse último inciso, que é o inciso 4, é para essa questão de circulação de vídeos on demand, que são as plataformas, tipo Netflix, Amazon, YouTube, que no caso daqui do Rio Grande do Norte, a gente no IFRN fez o Cine Poti, que é uma plataforma de conteúdo digital, audiovisual, e também tem a categoria de videoclipe, aqui tem os seus videoclipes lá, e quem não tem, coloca lá, cinepoti.org. E existem outras plataformas que podem surgir, e se vocês conhecem, por favor, também coloquem aqui. Porque o que é importante, que essas plataformas, gente, elas ficam no registro da nossa memória. A gente precisa existir ao longo do tempo, ao longo da vida, a política pública, e a gente saber também de onde a gente veio e quem a gente é no presente, se conhecer. Então, plataformas como essa fazem com que os nomes estejam sempre presentes, aconteçam e vivam no mundo digital, virtual, porque alguns nomes vão ficando no passado e, às vezes, um pouco período de tempo que hoje a gente tem afeto e que morre, ou que deixam, né, a cena musical, por exemplo, e às vezes vai saindo de uma história e aí chega alguém colocando um comportamento X, um estilo X, uma música X, como se fosse uma grande novidade, e tem todo um reconhecimento que a gente tem que saber que existe, é importante que se a gente contribuiu para a história de um lugar, que a gente fique nessa memória. E as plataformas, lugares como esse, é importante para tal. Os vídeos clipes de vocês colocados, né, em locais como esse, fica lá, fica presente na nossa memória. Olha o quanto a gente ainda vai ter de Paulinho nesse processo todo, quantas a gente pode matar de saudade ao lar, vê-lo, e quantas vezes ver aquele ser, olhar aquela pessoa, e assim como tantos outros, de todos nós, a arte, né, se transforma eterna quando ela vem nesse formato de música e audiovisual. E aí, no outro inciso, que é o último, que são para as demais áreas culturais, 10 milhões menos 5%, que é 5% de tudo que a gente utiliza de recurso operacional. Que também tem daí os pareceristas, né, além da plataforma, a equipe de busca ativa, né, esses estudantes da equipes do IEF, que vão estar ajudando as pessoas a fazer projeto também. A gente vai ter uma oficina de projeto, de como fazer os projetos, estão trabalhando a acessibilidade para que mais pessoas possam, de fato, entender esses editais, a acessibilidade do ponto de vista de audiodescrição, de Libras, como cada reunião dessa está sendo transmitida, como também a escrita de editais em linguagem mais simples, para que seja acessível não só às pessoas com deficiência intelectual, mas às pessoas com menos nível de estudo, mestre, pessoas da própria música, às vezes uma área mais técnica que não tem mesmo. É difícil, às vezes, a gente ver um pessoal da técnica mesmo no edital. Geralmente o pessoal fica esperando que alguém mais conteudista entre também e contrate. A partir do momento que a gente deixa a linguagem mais simples, mais pessoas podem se sentir
mais apropriadas a dialogarem com aquilo lá. E uma coisa bem importante de lembrar também, gente, Ana Paula Gustavo, a Lei Aldir Blanc, ela ainda tem como base a Lei 866, onde burocraticamente ela é mais forte. Ela exige todas aquelas certidões no momento da inscrição e uma prestação de contas mais acirrada. A Paula Gustavo, através do decreto que foi lançado em junho, ela já dá outra forma de inscrição e de prestação de contas mais leve. Na inscrição, você não precisa ter todas as certidões, mas algumas são necessárias sim, mas antes da premiação. Porém, você já tem esse tempo. E durante a inscrição e premiação, a gente também, esses escritórios, esses lugares que a gente quer ter do IER, da UERJ, que a gente está dialogando com as instituições, por que eu digo quer ter? Porque esse movimento a gente só pode fazer, de fato, quando o dinheiro chega na conta, e é que eu posso fazer qualquer termo de cooperação e assinar qualquer coisa com as instituições. Porque eu não posso fazer nenhum movimento contando com isso sem, burocraticamente, esse processo ter sido finalizado. Então, estamos acordados, estamos dialogados entre reitores, coordenação de instituição, entre uma já diversidade de professores, alunos, mas, para vocês entenderem como é que está sendo esse processo, já conversamos, já tivemos reunião com diversas plataformas, e já temos orçamento chegando, mas, de fato, a gente só pode dizer, ei, é você, quando, né, de acordo com esse cruzamento de informações, quando esse processo finalizar, vai chegar, porque senão se transforma, não se pode entrar em nada da Paula Gustavo, porque você não pode, no serviço público, contratar antes, até do recurso chegar. No fundo, a gente sabe bem que tem que acontecer para pagar, e muito menos contratar sem burocraticamente estar lá. E vamos que vamos. E aí, nesse recurso daí, é onde entra vocês diretamente também do ponto de vista música, falando, é espetáculo, é circulação, é festival, uso de espaços para ações culturais, no caso aqui, musicais. Quando a Paula Gustavo foi criada, ela ainda estava a gente ainda estava no período da pandemia, a Organização Mundial de Saúde ainda não tinha colocado decretado o fim da pandemia. Então, coloca aí também como possibilidades de ações de internet. Mas hoje, o diálogo comum do MINC, com secretários e secretárias de cultura do país, para que a gente, né, faça, eu fiz a pergunta aqui, chega aqui no ação presencial. Ação presencial. A pergunta chegou aqui, sim, virá dinheiro tanto para o Estado quanto para as prefeituras. Tivemos reunião com o MINC recente, faltam 33 municípios do Rio Grande do Norte a aderirem. É um dos estados que mais está na frente. E a gente tem também, a gente também tem conversado com diversos municípios, toda a nossa equipe tem ido para o interior, tem ido Arthur, Luiz, Débora, Gilson, quem mais nesse processo foi? É muita gente. E aí, de mobilizando e também atendendo pessoas aqui, a gente fez ações no SEBRAE, que muitas pessoas dos municípios vieram, de forma que está tendo também uma equipe de plantão do MINC para tirar dúvidas. Então, na época da Aldir Blanc, a gente tinha um governo que não estava afim que a coisa funcionasse. Hoje, a gente tem um interlocutor do lado de lá. Apesar que esse interlocutor também tem deixado o game bem hardcore, porque algumas peças estão sendo mudadas no caminho. Se a gente tivesse, por exemplo, lançado até uma proposta para vocês, algumas coisas ali já não teriam validade. Mas a gente também está partindo do princípio, sim, temos agora as nossas sugestões, mas queremos escutar para ver o que está alinhado, e a gente volta num outro momento com uma proposta melhor definida. Tudo está dentro do tempo, tudo está dentro do cronograma, e do que o MINC coloca também como caminho para que a gente faça a Paula Gustavo funcionar nesse diálogo com a sociedade civil, e os recursos ainda chegarão. Inclusive, eles vão enviar antes do cronograma, o que tem deixado os estados assim também, e eu confesso que aqui também, poxa, como assim? Porque para mim, como filho nascido de forma prematura, a gente está planejando, está fazendo, está colocando para um tempo ali, quando a coisa vem, calma aí, até porque o recurso ainda não chegou, então tem movimentos que eu não posso fazer, conforme estava explicado, entende? E depois que o recurso chega, a gente tem alguns ritos, e estamos no planejamento, os secretários e secretárias de cultura do país, para que os editais saiam entre agosto e outubro, mas é importante lembrar que até 31 de dezembro tudo tem que ter sido pago, finalizado, pago. Ou, desculpa, 31 de dezembro tudo tem que ter sido pago, finalizado. Não quer dizer que todos os cachês, todos os editais só serão pagos em 31 de dezembro. Até porque a gente quer ir lançando pacotes de editais.
até para que as pessoas, de fato, consigam colocar um tempo, eu faço esse daqui, no outro, estou trabalhando numa equipe, propondo alguma coisa ali, entregando um orçamento, ou sendo proponente de outra leva de editais, mas de forma que todos eles devem ter sido finalizados, selecionados e pagos até 31 de dezembro, e executados ao longo de 2024, de acordo com a natureza de cada edital. Tem produto que vai se fazer em 3 meses, tem produto em 5 meses, tem produto dentro do ano. Vamos entender, inclusive, dentro do nosso período de prestação de contas, que até então começa a contar 2 anos a partir do momento que o recurso chega. Tá? E aí, a gente também tem uma característica dentro da pauta, que é uma garantia de porcentagem para ações afirmativas. No mínimo 20% para a população negra e 10% para a população indígena. Isso é um mínimo. Mas esses diálogos que a gente está tendo vai entender o que é a característica de cada lugar, certo? E essas ações afirmativas, elas podem vir em formato de cota, critérios diferenciados de pontuação, né? A gente tem 5 pontos a mais por ser mulher, LGBTQIA+, pessoa com deficiência, negro, quilombola, cigano. Existe uma diversidade que o ATA, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Algum edital específico? Então, dentro dessa escuta, a gente está aqui fazendo nosso planejamento e ver essa possibilidade de a gente trabalhar a equiparidade, né? Você deixar as pessoas na mesma condição de possibilidade e, principalmente, de vivermos uma história no país de silenciamento de pessoas que são focos de ação afirmativa, que a gente tenha garantia que 20% desse produto todo venham dessas vozes que foram silenciadas ao longo do tempo, e que os protagonistas, de fato, sejam as pessoas negras, sejam as pessoas quilombolas. E aí tem sido um desafio também formar essas pessoas a fazerem projetos. A gente tem a nossa parceria com o Erno, que está sendo desenhada também, é uma busca ativa, que eles estão fazendo estudos sobre populados quilombolas, e a partir disso também ajudar a identificar os ciganos, e a gente tentar chegar na maior parte possível das pessoas, tá? E aí, vamos continuar aqui, por favor, nas ações afirmativas. Eu vou pedir para o Adler também fazer uma fala rapidinho para que vocês entendam como isso está sendo pensado. Adler, por favor, e depois a gente vai mostrar um vídeo. 3 minutinhos. Então, pessoal, bom dia a todos e todas. Me chamo Adler Barros, sou setor de Identidade e Diversidade Cultural da Fundação José Augusto, né? Minha audiodescrição, né? Estou usando óculos, né? Sou um homem pardo, estou usando barba, cabelo longo, camisa branca com os detalhes em verde e o fundo da parede aqui é uma cor meio bege, uma cor clara. Então, Mari já adiantou muito do assunto das ações afirmativas, das cotas, dos mecanismos, né, de estímulo à inclusão dos povos e comunidades tradicionais, né, do estado aqui do Rio Grande do Norte, através dos mecanismos de estímulo à participação. No caso, ela já citou os editais específicos, citou um pouco de como se darão a questão das cotas e como se fosse um argumento de inclusão, no caso, incluindo 5 pontos para os proponentes que façam parte dessa diversidade cultural aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? Então, as dúvidas que estão surgindo é exatamente de como se darão os processos, né, de reconhecimento e de validação, né, dessas características desses povos e comunidades tradicionais, né? Como a secretária Marilane já adiantou, os 20%, no mínimo, na verdade, no mínimo 20% de cotas para negros e negras já está bem estabelecido, né? As normativas que vão ser colocadas aí no vídeo a seguir já estão bem detalhadas para a gente poder ter uma melhor compreensão de como se darão essas cotas dos 20% de negros e negras. No caso dos proponentes autodeclarados indígenas, poderão fazer a sua inscrição naturalmente. O ato da inscrição poderá ser apenas com uma autodeclaração, né? Por exemplo, eu, Adler, me autodeclaro indígena, ou cigano, ou quilombola. Porém, no ato da premiação, né, que é o ato final
da seleção do proponente, serão aferidos, por exemplo, as declarações da representatividade étnica de cada proponente. Por exemplo, um proponente que se autodeclarou cigano nas inscrições terá que comprovar no ato da premiação, através de uma declaração da sua associação ou da sua família cigana, de acordo com o seu município e território, assim como os quilombolas e os indígenas. E essas declarações, né, estão sendo construídas juntamente com a COEPI, que é a Coordenadoria de Igualdade Racial, o CONCEPI, que é o Conselho Estadual de Igualdade Racial, e com toda a diversidade dos segmentos que estão compondo o Conselho e a Câmara Setorial da Igualdade Racial, né, que terá sua reunião no próximo dia 13 de julho, né, às 14h30, justamente para discutir essas situações. E como essas cotas e argumentos de inclusão e ações afirmativas estão voltados, né, e direcionados para todos os editais, eu tenho participado e contribuído com essa discussão justamente para, por exemplo, o pessoal, os músicos quilombolas, os músicos do hip hop, do reggae, das iniciativas negras urbanas, possam compreender um pouco esses detalhamentos para que a gente possa estar incluindo o maior número de proponentes que representem toda a diversidade cultural aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, seria mais ou menos isso, e passo para a equipe que está conduzindo os trabalhos. Obrigada, Adler. O pessoal pode colocar, por favor, o vídeo de banca de identificação. O conceito de raça que usamos hoje vem das ciências humanas e sociais. Portanto, é um conceito de construção social e se baseia no fenótipo das pessoas, como, por exemplo, na cor da pele, na textura dos cabelos, na formação da face, dos olhos, do nariz, da boca, entre outras características. Então, o fenótipo é o conjunto de características do indivíduo. Raça se refere a um grupo de pessoas que tem características físicas e traços de fenótipos semelhantes. Etnia, no entanto, é um conceito criado após a Segunda Guerra Mundial e define os grupos sociais que possuem origem e cultura em comum, além de uma identidade marcada por traços distintos. Nos processos seletivos de estudantes do IFCE, quando um candidato ou candidata se autodeclara preta ou parda, é preciso validar essas informações a partir de um processo que avalia os fenótipos desses candidatos. Assim, para um candidato ser considerado negro, não basta um dos avós ou pais serem negros, é preciso ele ser negro através do seu fenótipo. Então, será o fenótipo da pessoa que dará legitimidade à sua autodeclaração de preta ou parda. No Brasil, são consideradas brancas as pessoas que têm pele clara e traços característicos dos povos europeus. O fato dessa pessoa ter ancestralidade negro-indígena não impede que ela seja vista como branca, se as suas características fenotípicas forem de uma pessoa com origem europeia. Os povos indígenas do Brasil pertencem a variados grupos étnicos, que habitam o país há milhares de anos. Somente o Ceará tem 14 etnias. No censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, mais de 800 mil pessoas se autodeclararam indígenas. Nos processos seletivos do IFCE, as pessoas autodeclaradas indígenas devem apresentar uma declaração da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atestando que ela pertence etnicamente a um grupo indígena. O termo pardo teve diferentes significados ao longo da história. No Brasil do século XIX, o pardo era alguém de origem africana e podia ser mestiço ou não. Algumas vezes as pessoas usavam o termo pardo para fugir da sua condição racial de negro, que inclusive era inegável por conta dos traços do seu fenótipo.
As pessoas pretas têm os traços e fenótipos característicos de povos negros e africanos, ou afro-brasileiros. Nos pretos, essas características são totalmente presentes. Enquanto nos pardos, observamos uma mistura racial. Mas mesmo assim, os elementos negros afro-brasileiros são predominantes. Caso os integrantes da banca de heteroidentificação não identificarem na pessoa que se autodeclarou parda as características fenóticas do povo negro, afro-brasileiro, preto, os candidatos ou candidatas não serão considerados pardos. E agora, você já entendeu um pouco sobre raça, etnia e fenótipo? Como você se autodeclara? Continuando aqui, gente, é importante esse momento mesmo, que é o que eu chamo de harmonização, para que o nosso conhecimento fique mais ou menos no mesmo padrão, do que são todas essas questões que a Paula e o Gustavo conversa, que eu acho que a gente consegue ter um diálogo mais produtivo. E aí, dentro dessas questões de ações afirmativas que a gente já passou, eu vou para a contrapartida. O que é que se pede com que cada projeto da Paulo Gustavo ele possa acontecer em lugares públicos, praças, escolas, escolas públicas, principalmente porque a gente vem desse momento do estilo de escolas, né? A gente passou recentemente por toda essa questão de violência nas escolas e a gente sabe que a arte tem o poder de transformação de fato. A arte tem o poder, a música aqui, que a gente está falando, tem o poder de expressar aquilo que sente, a nossa dor, e que se a gente conseguir expressar por um caminho, a gente não vai expressar por um outro caminho do ódio, do outro, da raiva, da mutilação. A gente sabe quanto a arte é importante chegar nas escolas. A gente vive um momento hoje de uma sociedade e adolescência, né, adoecida. Esses dias eu estive em Caicó, em todas as reuniões de cultura vinha o assunto quanto à saúde mental dos jovens e jovens de Caicó e das escolas estava alta. Em todas as reuniões que eu fui, vinha alguém com essa observação, e eu disse, gente, caramba, realmente é algo que a gente precisa olhar, e a música é um caminho, então pensar ações nessa possibilidade, como já existem, né, ações dessa forma também, mas a gente continuar, e também em universidades públicas, Instituto Federal acaba ficando no limbo, às vezes, no pensamento também, mas é instituição pública, e as universidades privadas que recebem alunos do ProUni, tá? Outra possibilidade, até porque quando a lei Paulo Gustavo, né, foi feita, ainda estava no período da pandemia, pensar ações para profissionais da saúde, que podem ser desde eventos que acontecem em algum lugar e se convida os profissionais da saúde, hoje até pensar em questões que podem se fazer no hospital. Naquele período, não se podia circular. Hoje já pode, obviamente, né, como todo mundo aqui bem sabe, com a devida produção, diálogo, vai ser um evento que vai se fazer no pátio de um hospital X, vai ser algo que vai se fazer do lado de fora e a música vai chegar para todo mundo que está dentro, vai ser algo que pode acontecer no corredor, e tudo isso são possibilidades, caminhos que a Paulo Gustavo coloca, né, de fazer com que a gente use a Lei Paulo Gustavo para nós, para vocês, trabalhadores e trabalhadoras de cultura, para cada um e cada um que está, mas principalmente que aconteça como seja a função do SUS. A função do SUS é ter saúde pública de qualidade para todos. As condições dos médicos e terem profissionais é consequência, né? É preciso para tal, é mais ou menos isso, para que a cultura chegue de forma pública e feliz para todos e todas, tá? E, além disso, também se coloca também como contrapartida você ter questões virtuais, porém, como dito anteriormente, hoje já se pede mais que os projetos sejam voltados a questões físicas, uma vez que o Ministério da Saúde já declarou oficialmente o fim da pandemia da Covid, tá? E a gente abriu aí para perguntas. Eu vou terminando a apresentação aqui num tópico de acessibilidade, a gente vai ter um pontozinho sobre PPA também, e a partir de então, eu abro para essas escutas de 5 minutos, e quem está se cadastrando aí, ou de perguntas no chat, algumas já chegou para mim também. E peço
um pouco mais de paciência para terminar dessas informações que são essenciais, gente, porque nem todo mundo está estudando a lei, está ali ligado, então, para que realmente a nossa Câmara Setorial, com a Câmara Setorial, esse momento de debate, né, de sugestões, possam ter, né, essa mesma base. Uma outra coisa muito importante que a Lei Paulo Gustavo traz, que a gente tem que estar ligado nisso tudo, é a questão da acessibilidade. No mínimo 10% do valor de cada edital, de cada projeto, porque os editais eles vêm num valor X, né? Ele vai vir no valor 50 mil, X mil, 30 mil, e 10% do valor dele, no mínimo, ele deve ser investido em acessibilidade. E a acessibilidade, a gente, quando pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar nas suas diversas formas, também na acessibilidade física, a acessibilidade arquitetônica. Os lugares que vocês vão propor para fazer apresentações musicais, eles conseguem ser acessados por pessoas que estejam com a perna, por exemplo, engessada, que não é deficiência física, mas é um problema de mobilização temporária, que às vezes a gente até esquece desse público também, mas precisa ser acessado por cadeirantes, por pessoas idosas que têm deficiência de locomoção, obesos, grávidas, e pensar também na questão da metodologia. Será que a forma com que tudo isso está acontecendo aqui, as pessoas, por exemplo, às vezes uma apresentação de uma arte contemporânea, ou uma arte mais erudita, ou seja lá o tipo de expressão que for, a gente coloca metodologia. Uma pessoa com deficiência intelectual, ela consegue acompanhar tudo aquilo, ou em alguns lugares, ou em alguns eventos musicais, podem ter ali pessoas que vão dar suporte a pessoas com deficiência, que vão ajudar a andar, circular, entender que artista é aquele, que música é aquele, menino é aquela pessoa que eu nunca vi, dialogar, conversar. É possível ter isso. Isso é uma forma de acessibilidade. Para que as pessoas com deficiência intelectual, um surdo, um cego, que não costumam ir aos eventos porque é mais complicado, é mais difícil, ser pessoa com deficiência é muito mais caro. A pessoa, às vezes, tem remédio para tomar, a pessoa não entra no ônibus simplesmente. De acordo com a deficiência, você precisa ter uma vida que custa mais caro. E aí não sobra grana para a cultura. Então, como é que a gente traz essas pessoas para os nossos eventos, para as nossas apresentações? E, às vezes, tem um suporte de alguém que está ali ajudando, conversando, dialogando, entendendo que a pessoa é uma forma de acessibilidade e é algo possível de se utilizar na Paulo Gustavo, é algo novo, né? Algo que a gente não costuma ter, mas a lei pede no mínimo 10%. E algumas pessoas até colocam, poxa, mas eu não vou conseguir fazer usar 10% para acessibilidade, porque às vezes a gente pensa só em autodescrição, General de Libras, que eu vou falar já, mas a gente pode pensar acessibilidade em todo esse caminho, que eu trouxe aqui. Olha só, você tem uma apresentação musical, mas durante a apresentação musical você tem também uma apresentação visual, luzes diferenciadas, para que o surdo entre naquela viagem também pelas luzes, e lembrar que as pessoas surdas sentem as vibrações. E eu trabalhei no Ministério da Pessoa com Deficiência, e surdo e surda é uma das coisas que a gente via, acompanhava nos eventos, adoram a vida noturna, adoram dançar, eles saem, eles curtem. É muito limitante o nosso pensamento de achar que as pessoas com deficiência é aquela galera que eu mesmo cresci nos anos 80, 90, ficava em casa, que a família deixava em casa, porque dava trabalho, não sabia se comportar, não ia ter como levar. As pessoas estão inseridas porque a legislação mudou. Desde Lula, que as escolas são obrigadas a ter pessoas com deficiência, não podem recusar, e com isso as pessoas estão chegando à universidade, estão virando público consumidor, tem grana para consumir a cultura e estão circulando por aí. E a gente tem que usar 10% dos recursos para a inclusão, certo? E a principal forma de acessibilidade é onde a gente vira a chave, é a gente pensar na acessibilidade atitudinal, que é quando a gente se livra dos nossos preconceitos, dos nossos estigmas, estereótipos e discriminações. Às vezes é complicado, a gente chega com um cadeirante, a gente não sabe como ajudar, fica meio sem graça, não sabe nem como falar com a pessoa, que ajuda, não te ajuda. Quebra isso e pergunta a pessoa, as pessoas com deficiência estão acostumadas a serem perguntadas se precisa de ajuda, você não precisa tratar com vitimismo, né? E com o tempo você vai pegando as manhas, uma pessoa cega, você não conduz a pessoa, ela toca no seu ombro, e você anda e ela vai junto com você, porque você não a puxa, né? Então, é tanta coisa que a gente vai aprendendo com o quê? Com a convivência. Sem a convivência, a gente não aprende. E aí, a Paulo Gustavo prevê isso. E para videoclipes, por exemplo, e para festivais, para apresentações culturais, vocês têm que pensar nos 3 recursos de acessibilidade que a Lei Brasileira de Inclusão prevê e que solicita, que é audiodescrição. A audiodescrição é tudo que for imagem
é transformado em áudio para que as pessoas cegas consigam acompanhar. Então, imagina tu mesmo um evento musical, fecha teus olhos e, de alguma forma, pode haver audiodescrição. Uma audiodescrição com mais grana, normalmente aluga-se aqueles equipamentos de tradução simultânea. Você vai lá, deixa o documento, tem uma pessoa numa cabine que vai traduzindo para ele. Isso envolve muito mais recurso. Às vezes, o que é que você pode fazer? É no começo de cada apresentação que vai ter um audiodescritor, descrever o espaço, o cenário. Olha, o cenário está assim, 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 esse lugar do evento é dessa forma, o público está à frente, os banheiros estão à direita. Pode ter audiodescritores no começo. Vocês podem ter uma central de acessibilidade, um lugar só que o cego, quando chegar, por exemplo, pode ir até lá, alguém já faz um tour com ele no seu lugar do evento e você consiga fazer a coisa, né, ele já circular no espaço, que é o que a gente chama de fazer orientação de espaço. Ou lá no palco também, antes de cada apresentação musical, descrever o artista. Olha só, gente, tem tantos artistas que merecem ser audiodescritos para que as pessoas cegas saibam que figura é aquela que existe ali que está cantando para eles. Isso é acessibilidade, isso é colocar todo mundo no mesmo nível de igualdade. Isso é deixar o cego ver, porque ele vê com os ouvidos. E aí os surdos, que a gente contrata no mínimo de duplo, tá? Porque a cada 20 minutos eles devem fazer essa troca, porque usa muito a mão e dá problema mesmo. Imagina ficar horas e horas e horas ali no governo, fazendo uma informação, passando uma palavra, uma linguagem. Pensar em intérpretes e legenda descritiva tudo que é transformado, tudo que é som é transformado em palavras. Aonde videoclipes tem que ter, principalmente, por exemplo, porque a gente está falando da música. A música não é só a palavra. A música é a sonoridade, é o tom. E aí você a legenda descritiva tem ali, quando você vê um filme, música triste, música de tensão, o tom aumenta, vai dar as características para que uma pessoa surda consiga curtir a sua música da forma com que ele aprende, entende e apreende o mundo. E é isso que a Paulo Gustavo também vem estimular, e a gente conseguir pensar em inclusão rápida, até porque a gente, a Lei Brasileira de Inclusão, versa sobre todo e qualquer recurso de dinheiro público. Então, o programa Câmara Cascuda agora já pede também a descrição, porque é lei. Os secretários e secretárias que não versam sobre isso podem responder por tal, tá? E aí, óbvio que a gente está num período de alteração do mundo e de mudança, e hoje é muito mais orientativo, de fato, mas também de sensibilização. E uma vez que a gente sabe que produzir cultura, produzir ação musical já é caro, já é complexo, às vezes pensar acessibilidade, a gente não se produzir para isso, mas agora vai colocar e vai entender também o quanto é importante essa inclusão, até porque, segundo o IBGE, 25% da população brasileira tem alguma deficiência, então isso quer dizer 1/4 do teu público-alvo, 1/4 de pessoas que podem chegar a escutar a tua música. E esse índice é alto porque inclui também quem usa óculos a partir de um grau que já não consigo enxergar sem ele, é sim uma deficiência. A gente sabe que uma pessoa, a partir disso, pode cair no buraco, pode se machucar verdadeiramente, não vai ler o que está escrito ali, então a informação não chega, tá? Então, trazendo isso para a acessibilidade, e lembrando também que aí a gente tem aqui, você lembrou, produção de audiolivro, exatamente. E quando a gente produz audiolivros, junto com a fala do livro, vem o quê? A música também pode vir dessa forma. A acessibilidade em si, a acessibilidade purista, transforma-se o livro é palavra, narração, não tem a música, porque o livro não tem a música. Mas pode-se criar, sim, um novo produto para que você junte a narrativa, a palavra em si, com a música. Isso não é proibido. Só não é, para acessibilidade, isso não é necessário. Mas é, sim, um produto que você pode, sim, imagina quantos livros, quantos poemas podem ser narrados, transformados em áudio e ter a música ali junto. Eu já gostei. E aí, gente, além da Paulo Gustavo, a gente também está passando por um momento muito importante no Rio Grande do Norte e no Brasil, que é a construção do PPA participativo. E o PPA participativo é o plano plurianual, que os gestores, governadores, governadoras, presidentes, eles fazem planejamento por 4 anos. 3 anos do seu
mandato e mais o primeiro ano do governante seguinte. E aqui no Rio Grande do Norte, a gente também está nesse período de construção do PPA, e é muito importante a participação da gente da cultura. Por quê? Porque o que tiver ali no PPA é o que chega também, né, para a governadora, é o que as secretarias, hoje não existe mais secretaria de planejamento e tributação, juntou-se para a Secretaria da Fazenda, que o Cabo está à frente, fica sabendo dos anseios da população, e eu peço que quem estiver vendo aí, por favor, tem o QR Code, que dá acesso ao PPA do Rio Grande do Norte. Tem um link que também está aí no chat, que vocês vão até lá. Coloquem as propostas que vocês acham pertinentes para a cultura do Rio Grande do Norte, para o segmento da música, para o segmento da cultura, e os segmentos, né, de cultura popular, dentro dos recortes de brega, banda, música, né, de carnaval, erudita, vocês colocarem também o que vocês imaginam. Estou aqui na campanha, por favor, votem lá para a criação da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Norte, porque é importante que tenha esse referenciamento, todos nós da cultura também, para que a gente, desde que seja extraordinária, tenha a Secretaria de Estado, de fato, com isso, a gente passa a ter um orçamento e os nossos diálogos, de fato, consigam ser um planejamento mesmo a longo prazo, sabe? Porque vindo a Aldir Blanc por 5 anos, e mais a gente pensar o que a gente quer chegar no Rio Grande do Norte, e poder pleitear isso dizendo, olha, governadora, é isso que a população quer estar aqui, a gente está aqui no nosso PPA. E a gente sabe também que a gente está falando de Fátima Bezerra. Você tem uma pessoa que é sensível à cultura e que, ao longo da vida, já demonstrou quanto a cultura é uma prática e uma ação na sua vida é Fátima. Com altos e baixos, a consequência, ora conseguindo contribuir mais, ora conseguindo contribuir menos, inclusive por questões adversas ao redor, que a gente sabe que a cultura acaba sendo punida ao longo da vida, do tempo dos países. É assim que acontece quando a crise existe, vai para a educação, vai para a saúde, é assim. Mas uma secretaria vai fazer com que o diálogo seja constante. E uma coisa muito legal nisso tudo, gente, porque mesmo como secretária extraordinária até aqui, a gente está no patamar de secretaria. Então, as reuniões de secretário, onde as entidades indiretas, como Fundação de Augusto, IDEM, apesar que existem, elas não estavam ali naquelas reuniões de secretariado mesmo. Então, acaba que a cultura agora, de fato, a cada reunião está dialogando e está indo, certo? Coloca agora para que Jéssica, por favor, vá para o PPA e traga algumas informações mais específicas e no retorno vocês já começam, a gente já traz as perguntas e quem estiver na fila para fazer pergunta em vídeo, começa a ser os primeiros e vai chegar para a minha lista de quem é. Jéssica, por favor. Bom dia a todos, todas e todos. Clicando no link que está no chat, automaticamente vai abrir nesse site. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa se cadastrar, caso não tenha ainda seu cadastro. Você vai clicar no bonequinho no canto direito superior, clicar em cadastrar e preencher os seus dados. Em seguida, já vai para participação virtual e vocês vão clicar em proposta da população. Nessa aba, segundo para conseguir mostrar a população faz. Você vai clicar em participar, proposta da população, informar a sua cidade, iniciar. E aqui tem as duas opções. Você pode ler já sugestões que foram dadas e votar nelas, caso você concorde com elas, ou então fazer a sua própria sugestão, clicando em fazer sugestão. Seleciona o tema e descreve ela. Então, mais uma vez, o link está disponível no chat. Façam sua sugestão e colaborem.
Então, gente, peço, por favor, que em algum momento vocês vão até lá no nosso CPA participativo. E quem tiver pergunta, coloca aí no chat. Já tem duas aqui que chegaram, né? Tem do Wesley, tem da Jamile, mas quem quiser também fazer por vídeo, levanta a mãozinha, para que a gente possa escutar vocês também. É bem importante a gente ter esse momento. Eu já falei tanto, que é também para dar esse panorama geral, mas eu falei bastante que eu quero escutar. E aí, Wesley, você tem algumas perguntas que chegaram tuas aqui no chat, mas como você abriu o vídeo, eu vou abrir para tu fazer em vídeo mesmo, qualquer coisa a gente complementa. Pode falar, Paulinho. Você tem até 5 minutos, tá bom? Tá bom, bacana. Bom dia, Marilene, todo mundo que está participando aqui da reunião. Eu sou o Wesley Gama, de acordo aí com a descrição de áudio, então tenho 42 anos, uso óculos, sou pardo. Eu estou aqui na cidade de Currais Novos, né, sou poemúsico, inclusive fui agraciado aí com o prêmio Luiz Carlos Guimarães, da Fundação José Augusto, participei já do MPB, quero fazer uma lembrança aqui à reverência ao nosso amigo Dorian Lima, né, que partiu essa semana, e, na verdade, eu quero falar que é importante aqui, enquanto pessoa do interior, dizer da importância da Fundação José Augusto em dividir nas atividades, em sendo, obviamente, um órgão estadual que possa cada vez mais trazer as atividades também para o interior. Por isso que eu fiz essa pergunta, se o repasse do recurso vai ser, assim como a Lei Aldir Blanc, né, houve o repasse diretamente para os municípios e também através do Estado. E uma sugestão, uma ênfase que eu quero dar é que esse recurso via Estado também possa ser direcionado para os artistas do interior do Estado, porque muitas vezes, historicamente, muitos recursos não saem da capital. Claro, a gente sabe que há muitos artistas, há muita produção, mas é importante que seja fomentado, que seja incentivado essa prática da atividade cultural no interior do Estado, né? Então, eu só queria deixar mais essa sugestão aqui, essa ênfase de que tem vida cultural também no interior do Estado, então é importante que esse olhar seja voltado para cá, tá bom? É isso, obrigado. A gente junta 3 perguntas, tá? E aí eu respondo as 3 juntas, então é a Sara. Enquanto isso, Wesley, enquanto você falava, você falou, diz que eu mandei um abraço. Meu irmão Currais Novos, como vai? Tudo bom? Bom ver você aqui na live. De Currais Novos aí, se achando aí na vida. Sara, por favor. Sara, seu microfone está desligado. Desculpa. Bom dia, meu nome é Sara. Pela audiodescrição, eu sou branca, cabelos compridos, mais de 60 anos, uso óculos, olhos verdes. Eu sou produtora cultural e responsável pelo Memorial Tico da Costa, que foi um músico e fez 40 anos de carreira, potiguar, com 18 álbuns gravados, e a minha principal produção é em volta da divulgação da obra dele aqui no seu estado, onde ele é menos conhecido. Eu tenho 2 perguntas iniciais em relação à apresentação. A restauração de vídeos de acervos audiovisuais, por exemplo, no caso da obra de Tico, eu tenho mais de 500 fitas. Eu gostaria de saber se, na hora de apresentar a proposta, eu devo encaixar isso dentro do segmento do audiovisual ou terá um edital de artes integradas, onde eu possa colocar música com integração no audiovisual? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é de que os espaços de cinema que receberão recursos não podem ser novos, tem que ser espaços preexistentes. Como fica no caso da situação de cinema de rua? Vai ser fomentado o cinema de rua ou não? Porque se não era preexistente, não pode existir. Então,
eu acho que o caso de cinema de rua não se encaixa muito dentro desse parâmetro, porque é justamente para fomentar mais nas cidades do interior e nos próprios bairros. Então, inicialmente são essas perguntas. Obrigada, Sara. Bom te ver novamente. Bom te ver acompanhando. Você tem traz contribuição muito boa nos debates. Queria aqui também. Felipe, você aí eu já respondo junto desses três e a gente vai para essas respostas, por favor. Olá, tá me escutando? Eu não sei se minha câmera abriu aqui, porque acho que sim agora. Então, meu nome é Felipe Nunes, sou músico, poeta, pesquisador, antropólogo, enfim. Sou uma pessoa negra de pele clara, cabelo crespo, estou usando óculos e uma camisa vermelha. Ao fundo, um estante com alguns livros. Então, enfim, fiquei bem atento na exposição de Marilande, porque, de fato, a Paulo Gustavo é uma lei que compreende muitas questões, né, e tem muitos detalhezinhos que às vezes nos passam, e aí como tem essa divisão também, né, entre 70% audiovisual, 30% para as outras linguagens, e aí eu tenho algumas dúvidas, e como, por exemplo, e aí pode ser que Marilane também tenha falado disso, eu não tenho compreendido muito bem, como se procederam essa produção dentro das outras linguagens, né? Por exemplo, música, acho que a Marilane tocou isso, tem a questão do videoclipe, né? E onde se encaixaria a produção desse videoclipe, né? Se estaria dentro dessa porcentagem de 70%, já que é um produto audiovisual, já que vai gerar uma cadeia produtiva dentro do setor audiovisual, a produção desse videoclipe. E aí as outras linguagens ficariam um pouco mais flexível e diluída essa produção mais diversa, né, que compreendesse uma diversidade maior. E aí eu estou dando um exemplo do videoclipe, que é uma ilustração mais tranquila de realizar aqui. A outra coisa é sobre, por exemplo, valores. Outras linguagens, e aí a partir, eu não tenho essa dimensão muito exata, mas a partir das câmaras setoriais que foram criadas ou que foram propostas, é uma infinidade de linguagens. E aí também eu fico na dúvida como seria essa distribuição, se há um mecanismo, né? Enfim, obviamente, cada linguagem tem uma dimensão, isso não colocando em termos de qualidade ou de valor ativo, mas uma dimensão de produção. Né? A gente sabe que a música tem uma produção mais baixa do que uma linguagem que tem uma quantidade menor de produção, se isso vai ser considerado, né, que já colocou a porcentagem entre capital, grande capital e região metropolitana e interior, né? E eu falo isso porque é para pensar valores também, né? Por exemplo, você pegar uma média de a prefeitura como Natal, lança um edital de, sei lá, 400 mil, e aí fico pensando nessa distribuição, né, de quanto para cada, etc e tal. E se a fundação já há essa previsão, já há um estudo para isso, se há, por exemplo, um organograma, na última reunião lá, geral, foi comentado que os recursos chegariam em dezembro, então já há um cálculo mínimo para saber quando, enfim, não sei, eu estou dando exemplo, se é um cálculo de quando esses editais, é uma previsão de quando os editais serão lançados, né? É para dar uma base de organização, para que, enfim, que é isso, né? Para se foi toda uma burocracia, inscrição, etc. Então, uma preparação, a organização da própria produção artística de cada um. Mas, inicialmente, seria isso. Se há se a própria lei já prevê, né, essa divisão de como que se daria esse procedimento, né, de produtos das outras linguagens, né, e se há um organograma de trabalho, né? Quando é que o edital vai ser lançado, quando a previsão dos recursos chegam para os artistas, a execução, se vai se estender para o ano seguinte, para o ano corrente, se vai ser possível ou não, enfim, mas, no geral, isso pode ser que Mariana tenha falado em algum momento, não tenha atentado, mas é isso, os meus questionamentos. Vou juntar aqui, tá bom, vamos para essas três. Obrigada, Wesley, Sara, Felipe, são momentos assim, né, para a gente conseguir esclarecer essas dúvidas, e é para isso que a gente está aqui.
Vou começar aqui pelo Wellington. Olha só, é muito importante que você trouxe essa questão da descentralização das ações culturais dos recursos, né, na Grande Natal. E a gente sabe que mesmo dentro, quando a gente fala de Grande Natal, a gente tem as periferias que não se sentem incluídas dentro desse processo, porque de fato não se sentem, não por uma questão realmente de não serem incluídos no processo todo historicamente, né, por dificuldades, não ter espaço lá, não ter organização, de fato, ter tantos corres para fazer que não consegue, às vezes, se dedicar, de fato, mas a gente sabe também o quanto a cultura, tanto para o interior, quanto para a periferia, e quanto para qualquer lugar da capital, é importante porque ela é importante para cada ser humano. Ela é importante para a nossa formação. Ao longo desses debates, gente, eu tenho conhecido pessoas mesmo, visto quanto a cultura foi um pai ausente, foi a disciplina que não tinha em casa, foi o consultor que ajudou aquela pessoa a chegar numa profissão, sabe? No sentido de que, poxa, eu perdi meu pai, foi na aula de tal coisa que eu me segurei, foi com o professor tal que eu virei uma referência, e foi na música que eu passei pelo pior momento, né, da minha vida. Isso é ser humano, e ser humano está em qualquer lugar, aqui no centro do asfalto e está no interior também. E, para isso, a gente vai autorizar, por exemplo, esses diálogos que a gente está tendo com os institutos federais, com as UERNs, esses polos que a gente quer, esses escritórios que a gente quer que estejam nesses lugares, já é uma ação de descentralização, para que a pessoa da região tenha onde ir tirar sua dúvida. A gente imagina que, com isso, vai ter mais inscrição também de pessoas em mais cidades do interior, e a gente pretende fazer com que todos os 10 territórios de cidadania tenham projetos inscritos e projetos selecionados, tá? Que na Aldir Blanc foi os recursos, em média, 50% para a capital, 50% para a Grande Natal, não é isso? 50% para as demais cidades do interior. E ainda assim, não teve a quantidade suficiente em algumas áreas de produtos do interior que precisasse usar esses 50%, que acabou a fila da Grande Natal andando mais. E, obviamente, que a gente sabe que isso não é por não existir essa cultura nos outros, né, são 167 municípios, e cada lugar vai ter os seus artistas, os seus trabalhadores e trabalhadoras de cultura. Muitas vezes é por não conseguir acessar um edital, não saber como faz isso, que o edital existe lá. A plataforma também democratiza a inscrição, né? Isso, e aí colocando aqui, como a gente tem uma plataforma, e a intenção é que a plataforma deixe os caminhos mais fáceis. Tipo assim, Paulo Gustavo, é para lá que eu vou. Então, lá vão ter os editais, lá as pessoas vão fazer a inscrição, lá vão acompanhar o seu projeto, saber se já foi votado, se foi indeferido, quantos pontos ele teve. E como a gente quer usar esses lugares, o ERNES e ERNES, são 22 campi dos IF, por exemplo, espalhados no interior. A gente tem o ERNE também, Açu, Patu, Caicó, Mossoró, Paulos Ferros. A gente tem a possibilidade de chegar em lugares físicos que mais gente do interior vai conseguir ir lá, tirar dúvida, ajudar a fazer projeto, para que os mestres, as pessoas da cultura mais tradicional, que não têm a escrita como sua forma de expressão, possa ir para esse lugar e, através da sua oralidade, ter uma pessoa lá dando apoio para transformar aquilo em escrita. Por quê? Para a equipe de parecerista que será contratada através desses 5% também, o ideal, e para a gente que analisa projeto, a gente sabe que é importante ter o escrito, porque a gente vai e vem, a gente compara, a gente vê uma justificativa, vê se aquilo está ok no cronograma, se o orçamento está condizente com aquelas ações que ele falou. Então, esse áudio ser transformado, mas para as pessoas de políticas afirmativas, de questões de vulnerabilidade, que não têm a escrita como, né, um elemento presente em sua vida, possam ter esse apoio também. E eu acho que ações como essa ajudam a fazer com que mais pessoas também das cidades do interior possam fazer parte dos projetos, tá? Lembrando também que a gente está indo bastante, a nossa equipe está rodando várias cidades para conversar com as pessoas, para falar com a Paulo Gustavo, e vai ter a oficina de projeto física nos 10 territórios de cidadania, e a oficina de projeto virtual, porque aí qualquer lugar você vai lá, acessa, e com isso eu acho que mais gente vai conseguir participar. Acho não. Mais gente vai conseguir participar, porque na metodologia só tende a crescer. Sara, é muito bonita o teu trabalho,
e a tua luta para manter, né, o nome Tico da Costa cada vez presente e cada vez mais conhecido também dentro do Rio Grande do Norte. Eu entendo demais essa questão da memória, né, como professora da UFRN, né, criei a Cinemateca Potiguar, que é justamente para essa memória do cinema acontecer. A plataforma Cinepotia, onde tem videoclipe, que eu falo para vocês, coloca os videoclipes, que é para a gente existir mesmo, porque a nossa memória é muito importante para saber de onde viemos, para ajudar a gente a saber para onde a gente vai e para a gente reconhecer os nossos artistas. E existe, dentro da Paulo Gustavo, lá num dos incisos, de preservação e memória. Então, por exemplo, restauro de produção audiovisual pode estar lá. E aí, ao você trazer essa realidade como para a gente, só reforça para a gente, olha, a gente tem que pensar de fato em restauro. Mas é importante que a gente tenha em mente o que é que a lei coloca e o que é obra audiovisual, que veio agora com a cartilha dessa semana, essa indicação específica. E obra audiovisual é uma criação artística ou narrativa que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas, como a direção de fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. Isso quer dizer o quê? Que o que a Lei Paulo Gustavo versa sobre recuperação, material de conteúdo audiovisual, de obra audiovisual, é quando teve uma montagem mesmo, trilha sonora, uma direção de fotografia. É uma obra que precisa ser restaurada. E pelo que você falou, acredito que dentro desses materiais que você também tem isso também. Creio eu. Você está balançando a cabeça, eu fico feliz. Por quê? É um caminho. E para isso, gente, na hora que você faz um pacote para alguém que vai ter essa obra, já vai junto os outros registros que não são consideradas obras audiovisuais, mas que merecem, obviamente, serem digitalizadas, e esse é o momento para isso. E aí pensar, mas no fundo, para a gente estar dentro da lei, e não é o que eu, Mari, acho que merece ser restaurado. A lei coloca como obra audiovisual, porque o Fundo Setorial do Audiovisual, ele existe para fomentar o audiovisual e continuar com o audiovisual ativo, tá? E aí, deixa eu virar a câmera um pouquinho mais para cá. E aí, pode ser sim a gente colocar isso dentro dos 70% do audiovisual na questão de restauro. Essa questão do espaço de cinema, que pode ser novo. O que acontece? Quando a gente teve aquela ação lá no Sebrae, que tu estava junto, que o Pedro Vasconcelos estava lá junto, e se falou sobre... Porque o regulamento colocava qualquer lugar com aptidão a ser sala de cinema, existente ou novo. Mas a cartilha que surgiu essa semana, domingo, já mudou isso daí, fez um recorte. O nosso desafio, gente, de secretário e secretária de cultura, vocês não têm noção quantas reuniões a gente tem comigo. É porque as coisas também estão mudando, assim, a gente vai no caminho, eita, mudou, vem Sajão, volta para cá. E uma das coisas que saiu essa linha permite investimento na reforma, restauro, manutenção ou funcionamento de salas de cinema já existentes. Não é permitida a criação de novos cinemas. Esses espaços culturais têm que ter tido exibição regular de filmes, mesmo que não exclusivamente, como cineteatros, por exemplo. Então, o que está sendo colocado aqui, e bem diferente do que foi naquele dia dialogado lá no Sebrae, já é um recorte que tem que ter existido. Aí a tua pergunta sobre cinemas de rua. Não vão poder ser criados novos cinemas de rua, mas nos lugares que já foram cinemas de rua, poderia haver esse restauro, essa reforma. E o que é que eu digo para ti? Nós aqui fomos com a equipe em cada lugar que funcionou um cinema de rua nesse lugar. E, de fato, nenhum desses está aberto a essa possibilidade. Ou realmente a igreja vai continuar a igreja, onde ela loja que já está fechada ali, que era líder, né? Não dá mais, porque eu quero um pé direito alto, foi feito um segundo andar, e eles fecharam no meio, então é outra estrutura. Ali ao lado da catedral, tudo pertence de fato à igreja, inclusive tem duas entradinhas, que foi o Rio Verde depois, na lateral, que está fechado, mas é depósito deles, eles não têm interesse também em transformar isso. A gente foi no que foram prédios aqui, na Cidade Baixa também, ou os prédios não têm a condição, então situação X, e foi assim, poxa, para o nosso coração, essa questão, essa coisa aqui, foi realmente um limitador de possibilidades, e hoje,
Honestamente, só existe um lugar no Rio Grande do Norte que existe como cinema existente, que é o Cine França, que é o que acontece ali no centro, que é o cinema underground, o cinema do papai, mas dentro desse recorte daqui, e aí eu não sei o que o Marcos França vai fazer com essa informação, eu não sei nada disso, né? Mas, de fato, tem que ter um caráter público, aberto, já muda também, é só dentro do quesito do que é, mas não no quesito do que é a sala. E é o que eu coloco, e o TCP é um lugar para isso, porque ele teve exibições regulares de cinema, então, ou a gente foca nisso daqui, a gente estava procurando espaço que pudesse virar uma sala de cinema de fato, sabe? Assim, esse espaço é para isso. Mas, a partir do recorte dessa semana, é um lugar que a gente pode fazer esse caminho, além de parte do recurso ser utilizado também para fomentar outros espaços, né, que vem através de edital, certo? E aí, o Felipe, videoclipe, vamos sim, videoclipe vai estar lá na categoria produção audiovisual, de forma que a música vai estar entre espetáculos, festivais, as ações que são música como atividade fim, a atividade mais pura. Tá? O videoclipe, ele como envolve o setor produtivo audiovisual, então ele vai estar na categoria audiovisual, e é importante lembrar também que os videoclipes eles devem ser acessíveis, audiodescrição, janela de libras e legenda, e isso tem que ter no mínimo 10% do orçamento, isso tem que ter profissional desde o começo, porque a gente tem que pensar a audiodescrição desde o roteiro, porque se a gente emendar palavra com palavra com palavra, a audiodescrição não fica legal, ela fica por cima da imagem, e é um desafio, é uma coisa nova. Quando for filmar o videoclipe de vocês, o diretor de fotografia já tem que estar ligado que tem um pedacinho da imagem dele que ele não vai poder utilizar e não vai conseguir colocar uma informação importantíssima ali, porque a janela de libras vai ser inserida. Eu, Mari, costumo filmar e peço às minhas equipes, sempre coloco uma fita adesiva naquele pedacinho ali do visor, para que as pessoas, meus alunos trabalham muito com isso, esqueçam que esse lugar existe, porque esse lugar pertence a comunidade surda, então não bote a sua informação aqui, faça a sua fotografia já harmonizando essa janela de libras, porque muitas pessoas, muitos diretores de fotografia ainda têm isso como, poxa, mas a janela polui, vai poluir meu clipe, ela não vai poluir, ela está se comunicando com a outra pessoa e a gente vai ter que aprender a incluir, a harmonizar, então é importante ter esses profissionais desde o começo, e isso vai estar na categoria de produção audiovisual, tá? As diferentes câmaras setoriais. Conforme eu coloquei no começo, o grande problema da política pública é quando chega um gestor e não dá continuidade ao que vem sendo conversado. Então, no mínimo, eu estou aqui conversando, eu, Mário, diretamente com toda a equipe, obviamente, mas eu mesma, como secretária extraordinária de Cultura, conversando com cada câmara setorial existente, porque essas câmaras, elas vieram de uma gestão, elas foram criadas por uma determinada razão, e não poderia simplesmente chegar e aí, daquele gabinete dessa sai, essa fica. Então, no mínimo, a gente está conversando, vendo essa possibilidade, quem consegue se fundir com outra, mas não quer dizer que cada câmara setorial é uma edital. Eu te digo que cada expectativa de cada câmara setorial é que cada câmara setorial seja um edital. Eu vivi isso em cada uma que eu passei. O pessoal do circo querendo edital específico do circo, o pessoal da dança querendo edital específico da dança. E aqui na música, não creio que não será diferente, em qualquer outra. Isso é natural, porque além da sobrevivência, as categorias, né, colocando ali a importância de existir. Mas, com essa questão de 70% dos recursos ser para audiovisual e 30% ser para as outras linguagens, não dá para a gente ter o mesmo raciocínio da Audi Blanc, que foi 100% dividido de forma igual para todas as linguagens, de forma que a gente conseguiu fatiar mais. Agora, a gente tem que pensar em editais que envolvam várias linguagens, editais de múltiplas linguagens, mas que garantam que todos os representantes dessas câmaras setoriais, de alguma forma, sejam contemplados, certo? Para que a gente, ao ter um edital de circulação, pode ter circulação de música, de dança, de rodas de capoeira, que é patrimônio imaterial, de exposições, de ações de carnaval. O carnaval acontece o ano que vem. Os recursos devem ser pagos esse ano. Então, a execução é para o ano que vem. Mas, então, tem muita gente envolvida que a gente tem que ver editais que consigam dialogar com diversas expressões artísticas, tá? E a previsão dos editais serem lançados. Em Minas Gerais, de acordo com os recursos que estão vindo para os estados e municípios, é que os editais sejam lançados entre agosto
e outubro. Pode haver exceção? Pode. Bahia, por exemplo, São Paulo, por exemplo, até colocou, a gente está com o edital pronto, vai lançar. E aí, teve alguns rechaços de categoria, poxa, mas nem se conversou direito. E aí, o MINC começou a fazer novas mudanças e coisas, então, voltou, se recuou, ainda não foi lançado, e esses diálogos é o que nos possibilitam, de fato, fazer uma proposta para o que a gente gostaria de atuar no Rio Grande do Norte. Por quê? A partir do momento que esse diálogo está acontecendo, existem pessoas que estão anotando sugestão, que estão vendo perfis, a gente pede que agora a sociedade civil, a categoria se organize também e traga para a gente, envie para a gente, use a Câmara Setorial para dialogar, para marcar uma reunião e trazer para a gente uma proposta que dialoga com essa realidade da Lei Paulo Gustavo. Essa realidade da Lei Paulo Gustavo é 70% audiovisual, 30% para as outras realidades, as outras expressões artísticas, a gente trabalhar com isso. Não é o que é melhor e o que é necessário para a música do Rio Grande do Norte. Não ajudamos a resolver todas as políticas públicas dentro desse recorte agora, mas a gente tem a Aldir Blanc por aí, a gente tem a tentativa, né, a intenção de se criar uma secretaria e com isso orçamento próprio para ter mais edital também. Mas dentro da Paulo Gustavo, o que é que vocês sugerem também? São 40 escutas, gente. São 19 dias de reuniões de manhã e de tarde, que essas reuniões vão ser compiladas, e aí, enquanto isso, vocês também podem fazer uma proposição. A gente vai se organizar com isso, e aí sim vem com uma sugestão a partir dessa realidade também. Isso dentro de um cronograma, que está dentro do que é o cronograma do MINC. Eu sei que a Paulo Gustavo é uma lei emergencial e todo mundo estava, né, nessa expectativa de vir o mais rápido possível, mas o próprio MINC sendo montado também não veio na serenidade que se imaginava que viria, e isso é um efeito dominó. Até porque os órgãos de controle dos estados também têm que emitir pareceres. Por quê? Porque com essas mudanças e com essas questões da lei que estão acontecendo, a gente também precisa ser regularizada, regulamentada e orientada por esses órgãos, tá? E quando os editais forem lançados, eles serão lançados por blocos, eles não serão lançados de uma vez, para que, de fato, as pessoas possam ir trabalhando por blocos, editais de formação, edital de circulação. E aí, por exemplo, a música produzida aqui no Rio Grande do Norte, como que a gente pode ajudar o edital, utilizar o edital de circulação para dialogar com a categoria da música também? É colocar nessa possibilidade de se pagar janelas de exibição, se pagar para exibir conteúdo audiovisual, circular videoclipes, porque videoclipe está dentro daquela definição de obra audiovisual. O videoclipe teve direção de fotografia, tem trilha sonora, tem montagem, tem roteiro, então ele é uma obra audiovisual. Então vamos, isso mesmo, vamos colocar videoclipe nessa possibilidade de circular, e o videoclipe, ao estar circulando em televisões públicas, em plataformas, a música está circulando também a nível de Brasil e a nível do mundo. Então é um caminho também que a gente consegue dialogar com o audiovisual, tá? E é isso, vou abrir para as próximas 3 perguntas. Tá. Ó, a gente vai abrir aqui para quem se inscreveu com Zecriar e que a Jane Cortez. E aí, até aqui estava colocando aqui, ó, a gente não foi no estado ainda inteiro. Eu coloquei circular no estado, mas a gente não foi nos 167 municípios. A gente está circulando no estado. E alguns dos lugares de cinema de rua também estavam fechados, não se dialogou e circulou. Mas a gente está procurando esse espaço e, no fundo, se é cinema existente, até porque a gente tem que procurar o prédio que é do estado. Para a gente, porque esse recurso do cinema, dos 4 milhões que pode ser usado para o cinema, pode ser usado pelo estado, assim como cada município tem esse recurso também, então você que é de um município específico, vê se tem algum lugar da cidade que já seja do município, que já funcionou com exibição audiovisual, que possa ser utilizado para tal também. Aqui, eu estou achando realmente que é o que você fez. E Zecriar e Jane Cortez, por favor. E aí, depois disso, eu já respondo às perguntas que estão aqui no chat. Bom dia a todos. Eu sou Zé Lito Coringa, músico, produtor cultural aqui do Vale do Açu. Tenho uma pele branca, cabelo liso, já um pouco grisalho, estirado. Então, estou de óculos.
camisa vermelha com as listas pretas, azul, e atrás um painel com os quadrados coloridos. Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar, Marília, não te conheço ainda pessoalmente, mas eu estou muito feliz assim de saber que chega uma pessoa, digo, nova, né, nessa gestão da cultura do nosso estado. Tenho acompanhado aqui da minha região. Eu fiz uma decisão de voltar para o interior do estado, que eu morei em Natal, e defendo isso que o Wesley falou, da regionalização, da interiorização da nossa cultura. Estou aqui contribuindo com alguns municípios, né? Tem município que nós estamos no processo de criação de sistemas de cultura, fundo de cultura, já há muito tempo pensando nessa possibilidade, que eu sou um entusiasta do Sistema Nacional de Cultura. Portanto, também estive como conselheiro nacional do setorial de música, representei o Rio Grande do Norte no Conselho Nacional. Eu vou falar só um pouco aqui da felicidade de ver a UERN aí lançando, abrindo a licenciatura em música, né? Nós temos todos os polos agora a licenciatura, inclusive tive a felicidade também de ser aprovado, e, enfim, então, venho acompanhando esse processo da discussão da música potiguar, né? E eu gostaria de sugerir, e aí é possível que nas multilinguagens a gente possa garantir os festivais de música, porque eu, enquanto compositor, assim, às vezes eu chego até a ficar desestimulado em participar dos festivais, porque, veja só, um artista que sai lá de Pau dos Ferros para concorrer a um festival, às vezes existe um custo para até chegar a Natal e ficar hospedado. Esses festivais, às vezes, têm uma premiação que, enfim, o artista precisa vamos dizer assim, ter como chegar até a capital, porque geralmente os festivais estão concentrados na capital. Eu gostaria de sugerir, assim, criar uma produtora musical. A gente também tem quinagem na área de audiovisual. Tem um parceiro que é Alexandre Santos, que é um colaborador, né, consultor da Zecriar. Eu gostaria, enquanto produtora musical, gostaria que nesses editais garantisse de que o artista selecionado tivesse já de contrapartida um recurso de acordo com a sua quilometragem, garantir sua hospedagem, alimentação, para dar dignidade, porque eu tenho visto isso nos festivais já com anos de atividade no Estado, e tem essa distorção que é totalmente injusta, sabe? Essa é uma sugestão que eu gostaria que, se for disponibilizado o festival, e eu gostaria que também seguisse aquela lógica acho que o edital Ecos do Elefante, que foi por região. Inclusive, nós realizamos aqui o Vozes do Vale, que é um festival que está disponível lá no canal da Zecriar. É um festival que homenageou a Núbia Lafayette, que é aqui de Carnaubás, que é da minha cidade, e era o troféu Núbia Lafayette. E essa é a sugestão, que nesses festivais, só a produtora ou o produtor esteja ali recebendo esse valor pela produção, e só utilize do trabalho do compositor que vem concorrer a um valor que está, mas que está, de certa forma, também tendo custo para chegar aonde esse festival vai acontecer. Então, acho que essa é a minha sugestão, porque eu sei que a Câmara Setorial de Música é bastante ativa e já tem demandas que devem já ser entregue a você, Marilene, e eu fico aqui à disposição. Nós estamos encaminhando, nesse momento, 3 planos de 3 municípios aqui, estamos dando assessoria também, e a realidade do interior é bastante complexa, porque muitos artistas realmente não têm ainda essa prática de elaboração de projetos, e é importante essa parte de formação. E nós temos um desafio enorme no Estado, porque nós temos um índice muito baixo de adesão ao sistema, né?
Isso já vem há mais de 10 anos, eu estou aqui atuando já há bastante tempo, e de 9 municípios que a gente tem aqui na região, somente 3 já tem sistema de cultura, né? E que agora, nessa 4ª conferência de cultura, que também vai acontecer no meio desse processo todo, a gente precisa guardar um pouco de energia para que a gente consiga também ter uma boa representatividade em Brasília, nessa 4ª conferência. E é um desafio enorme, porque é muita demanda, né? Mas a gente não pode esquecer também de colocar para esses municípios a responsabilidade, porque não é só chegar recurso, e aí tem uma situação que agora é permitido que 5% seja para operacionalizar, e que muitas vezes para alguns municípios é um recurso até muito pequeno, um trabalho técnico, você sabe muito bem disso. E que é muito cômodo para o gestor um recurso que vem, que chega, e que às vezes ele não vai ter, que ele vai usar o que tiver lá dos 5%, e não existe uma contrapartida. Então, é importante frisar que lá no sistema, esses municípios vão ter que abrir mão de 1%. Não vamos pensar em meio, não, vamos pensar em 1%, porque esse recurso vai estar chegando nesses municípios e que a cultura é importante e que eles têm uma responsabilidade também. Eu acho que esse é um momento agora de... a gente vem lá dos protocolos de intenções, vem da adesão, eu acho que esse é um momento agora também de haver um endurecimento para esses municípios, para que realmente tenha essa responsabilidade, porque esses recursos estão vindo, um processo ainda de emergencial, mas nós temos aí, esses anos que temos já à frente, já tem uma sinalização da estruturação desse Sistema Nacional de Cultura. E é inadmissível que um estado como Rio Grande do Norte, que já teve pessoas, inclusive relatoras do Sistema Nacional de Cultura, pessoas que tiverem pontos estratégicos da representação regional, e a gente ficar num processo dentro da nossa região aqui, próxima, a gente vê estados mais vizinhos estar bem mais adiante do que nós, né? Eu acho que a gente precisa dar um salto. Eu estou confiante de que a gente vai dar esse passo. Essa criação da Secretaria Extraordinária é importante, porque vai também nortear essa política, que até então vem nesse... Oi. Tudo bem. De fala encerrou, você pode concluir o raciocínio? Sim. Tá? Obrigada. Ok. Então, gente, é isso. Obrigado pelo espaço. Delito, menina, é mais para a organização e o tempo e as pessoas conseguirem fazer, mas nada impede a gente tá vendo o tempo no final, tu voltar ou fazer qualquer consideração no chat. Não, desculpe, porque assim, é muita demanda que a gente fica... Eu entendo. Desculpa, assim. Tá tudo bem, é mais do que natural, é muita coisa para colocar em dia, né? Muita conversa de política pública para colocar em dia, mas eu espero realmente que esse é só o primeiro dos nossos diálogos. E aí, aqui na fila vem a Jane e o Kleber. Jane Cortez, Kleber. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Jane Cortez, tenho 45 anos, tenho pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros, sou artista potiguar e faço parte da Associação de Artistas e Produtores do Rio Grande do Norte, a APRORNE, e vou ser bem objetiva, o tempo é bem curto mesmo para cada pessoa. Mas são apenas 2 questões. Eu não peguei o início, pode ser que você tenha falado no comecinho e eu não tenha pego. Então, é sobre a aquisição de instrumentos e equipamentos de som e luz, através de edital, né? E sobre a obrigatoriedade de ter um compositor, de ter compositores e artistas potiguares, né? Nas produções, nos shows, essa obrigatoriedade de valorizar o artista potiguar, né? Porque muitas das vezes a gente não vê isso acontecendo, né? A música potiguar se enquadrando nos projetos, a obrigatoriedade de valorização desse artista dentro dos projetos, dentro dos editais, né?
uma cláusula que realmente colocasse isso como obrigatoriedade, né? Para que a gente avançasse nesse sentido. São essas duas questões. E agradeço a oportunidade. Obrigada, Jane. Obrigada. Já respondo. Kleber, por favor. Kleber de Márcio. Bom dia, pessoal. Me chamo Kleber de Márcio, tenho 45 anos, cabelos grisalhos, quase brancos, uso óculos, estou de camisa azul, inclusive estou aqui no trabalho. A minha pergunta é no sentido do projeto, né? Eu fiz a pergunta há pouco pelo chat. Em 2018, Roger Waters, que é um ex-vocalista do Pink Floyd, uma banda britânica dos anos 70, esteve no Brasil para uma série de shows e em algumas cidades foi vaiado por conta da temática do show. Inclusive, em alguns deles ele homenageou Marielle Franco, o Mestre Moa, que foram pessoas vítimas de ódio, foram assassinadas vítimas de ódio político, né? E ele volta à cena, né, com outro show agora, com outra turnê, também está vindo para o Brasil e injustamente agora teve uma matéria vinculada sobre ele, sobre apologia ao nazismo. E eu tenho um projeto já há um tempo de fazer um tributo à obra dele. Minha dúvida é se nessa temática, esse projeto, através da Paulo Gustavo, seria viável, seria aprovado, entendeu? Eu já agradeço. Bom dia a todo mundo aí. Kleber, por favor, repete a tua pergunta. A pergunta especificamente, porque eu estava anotando aqui o contexto e aí no final também estava um pouco, o seu áudio estava um pouco ruído. Repete a pergunta específica, por favor. A pergunta específica é se um projeto onde seria feito um tributo a uma obra, no caso, né? Se seria possível ser aprovado pela Lei Paulo Gustavo. Eu tenho já engavetado um show onde também seria nos moldes em que o Pink Floyd fazia, com imagens, né? Com transmissão de slides e tudo mais. Seria nessa mesma proporção. Bom, respondendo aqui pela ordem dos três. Delito. Então, acho que você trouxe questões, né, bem pertinentes, que, no fundo, a gente conseguir ter um sistema nacional, estadual, municipal de cultura, sistemas funcionando. A Paulo Gustavo, ela traz também essa obrigatoriedade. Cada estado, cada município que está aderido a Paulo Gustavo, ele está se comprometendo, no período de um ano, dos recursos chegados, você ter conselho plano fundo ativo. Então, eu sei que, assim, pelo menos no Rio Grande do Norte, eu acredito mesmo que a gente está vivendo um momento de ótimos ventos, não só pelas gestões, né? A gente tem uma governadora alinhada, a gente tem deputados em vários níveis alinhados, a gente tem um presidente alinhado com a cultura, e leis como essa que a gente está colocando, está vendo, e até o CPF da cultura sendo realmente um caminho para que cada lugar tenha, e que a gente então com isso, né, já tinha esse diálogo com a governadora, né, desde dezembro, quando a gente conversou, que ela colocou mais, né, o conselho, o plano, o fundo, né, tem que, de fato, acontecer, e fico feliz porque, além dessa orientação em questão da governadora, a Paulo Gustavo passa um compromisso, então a gente não tem que parar um compromisso, enfim, executar assim como todos os municípios. Óbvio também que entre existir e colocado também na prática, os municípios e nós também aderirmos e fazermos todos isso como norte, é um caminho, mas isso é o caminho que a gente tem que trilhar, né? É o caminho de políticas públicas. A Fundação existe há 60 anos, mas muito mais voltada às suas questões de equipamentos mesmo, com todos os seus 60 prédios, orquestra, né, coral, e uma política pública que, de fato, uma secretaria agora, como a gente está caminhando para ser uma secretaria ordinária, e lembra todo mundo, vai lá no PPA, coloca as contribuições para a cultura, esse assunto vai conseguir estar mais ativo,
porque vai ter a secretaria para pensar isso. E em relação a tal, né, você traz o Hermes com mais cursos de música, então acho que é muita coisa circulando na Grande Natal e no interior. Sugestão de festival de música, sim, eu acho que tem, a gente está prevendo nesses 30% festivais. Daí dentro de festivais de música, festivais de circo, festivais de teatro, festivais de capoeira, festivais de dança, a categoria festival. E quando a gente fala festival, gente, obviamente, como produtora cultural, a única orientação que eu posso dar, além de tudo como secretária, é que todos os pagamentos sejam feitos com sucesso e com o devido respeito. O quê? Se a gente tem um edital que vai fomentar um festival, o artista ele tem que receber, por ser artista, por sua apresentação, mas o artista também tem que receber ou ter garantido seu transporte, sua alimentação e seu hotel. Afinal de contas, o trabalho dele é se apresentar, é estar lá naquele horário específico do contrato para se apresentar bem, com a responsabilidade, com a sua banda, o sozinho, o seu instrumento, o seu vestimento. E, para isso, ele precisa, né, ter dormido bem, ter comido bem, ter chegado no lugar. E quando a gente joga para o artista essa possibilidade, ele inclui dentro de um cachê, que já é o cachê, para que cachê? Para pagar aluguel, para comprar roupa, para pagar o figurino para ele estar lá, para poder deixar a comida em casa para conseguir ele estar lá, e a gente prevê isso de fato. Tá? A gente pensar nos custos de levantamento do projeto, cachê, X reais, translado, X, alimentação, X, hotel X. Tá? Que isso, de fato, seja pensado que ou o artista receba, ou realmente o cachê é X e mais X reais que ele vai receber para que ele possa... Tem gente que prefere escolher o seu hotel, ir no seu carro, mas que isso seja, de fato, colocado como um projeto, porque para que cada festival que aconteça, a obrigatoriedade do artista estar lá naquele lugar não seja por conta dele. Então, peço a todos os projetos que a gente possa fazer que inclua isso, e é algo importante da gente pontuar. Pontuar também isso que foi colocado. O foco, gente, o principal é a gente pensar realmente na cultura do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque Pernambuco está pensando na cultura de Pernambuco, a Paraíba está pensando na cultura da Paraíba, São Paulo tem o dinheiro para São Paulo, Rio de Janeiro 350 milhões para os artistas do Rio de Janeiro. Então, que os nossos focos, os nossos projetos, de fato, sejam para o artista potiguar. Não possa existir a vinda de alguém, porque essa troca a gente sabe o quanto é rico. A gente ter um artista de fora, a gente ter um palestrante de fora, a gente fazer um festival e trazer um distribuidor de música, alguém que seja importante para a música, para profissionalizar, para dar orientação. Um pessoal que trabalha com bandas, as bandas filarmônicas, as bandas do interior, trazer alguém de um projeto X que acontece em outro estado para ser uma referência aqui. Mas esse não pode ser o principal elemento, ele é um plus que não pode ser o orçamento principal do projeto, né? Tem que ser o orçamento principal, a questão principal do projeto, poder fomentar seus custos de produção, de acordo com a natureza do projeto, palco, som, luz, técnicos, pessoas, alimentação, transporte, artistas, cachês, e que isso possa estar mais dentro do Rio Grande do Norte, e não um projeto que tenha como valor principal trazer um artista de fora para cá. Eu acho que esse é um caminho bom que a gente pode caminhar. Essa questão dos 5% da operacionalização, o MINC está com essa preocupação e está acompanhando bem de perto também. O MINC vai ter os escritórios estaduais, que vai estar dialogando diretamente com os prefeitos. Essa questão dos escritórios estaduais, que foi ideia do presidente Lula, e ele colocou isso, gente, virou assim, a coisa que ele mais quer que esses escritórios estaduais aconteçam, foi algo que ele criou quando eu estava lá no MINC, numa reunião. O pessoal falou que foi apresentar para ele várias coisas do MINC, ele ficava, e os escritórios, porque foi a ideia que saiu do coração dele, que ele combinou e de repente verbalizou e todo mundo teve que correr atrás. Mas o que vai ser importante nisso? Está acompanhando de perto o que acontece na prefeitura e com os 5% operacionais. Porque 5% é para se contratar plataforma, contratar parecerista. Pode-se contratar oficineiros para dar oficina de projeto, dar oficina de produção. Todo prefeito, toda prefeita pode utilizar esse recurso para fazer as oficinas de produção audiovisual na cidade. Pode se usar para fazer uma busca ativa, contratar pessoas que vai chegar lá naquele quilombo, que vai chegar naquele povo de terreiro, vai chegar naquela comunidade cigana, contratar estudantes, bolsistas, para poder ajudar as pessoas a escreverem projetos também. E lembrar que a Paulo Gustavo
ela tem 2 anos de execução. Então, se 5%, né, assim, de cara vai ser gasto agora. A gestora também tem que pensar como é que vai contratando pessoas para acompanhar os projetos, para ajudar na prestação de contas. A Lei Aldir Blanc era uma lei mais careta, mais fechada, porque ela estava baseada na 866, ela tinha mais exigências burocráticas. A Paulo Gustavo, ela vem com menos exigências. Mesmo assim, a gente sabe que as pessoas precisam conseguir atuar bem. E lembrar que muitas secretarias municipais, gente, é uma pessoa, é o secretário. E, normalmente, ele é o secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E uma secretaria dessa, uma pessoa dessa, não vai conseguir gerir a lei da forma que está. A Aldir Blanc levou muitos gestores e gestoras ao psiquiatra e aos remédios. E a psicologia foi uma loucura. Foi uma loucura. Não que todos nós não precisamos de acompanhamentos psicológicos eternamente, sempre sim, para nos ajudar a ser pessoas melhores. Mas a Aldir Blanc foi um momento de pressão muito grande, onde chegou um grande recurso nas instituições sem ter gente suficiente para dar conta daqueles recursos. Com a pandemia, com todo mundo fechado, então, esses 5% vem também para dar mais dignidade às secretarias de cultura do país, contratando profissionais, e para isso, os escritórios do MINC, que ainda, né, vai ser montado aqui no Rio Grande do Norte, e as ações da própria Secretaria Extraordinária, né, também, a gente está dialogando com os secretários municipais, futuros secretários. Desde que eu estou aqui, a gente tem feito reuniões, tem feito para acompanhar isso tudo. E esse dinheiro também tem que ser prestado contas para o MINC, tá? Então, o gestor tem que dizer aonde gastou, o que foi feito exatamente com esse valor. E aí, deixa eu ver, e também lembrando, e a partir do momento com que isso acontece, a gente também está contratando pessoas da cultura. Nem todo mundo tem habilidade e aptidão para fazer edital. Então, você vai ser contratado como oficineiro. E aí, pessoas, né, que estão em todos os municípios, se você tem essa habilidade de escrita de projeto, pode dar oficina de projeto, oficina de audiovisual, pode ser um agente de cultura que vai ajudar a achar as pessoas na sua região, procura o secretário, a Secretaria de Cultura da tua região, ou o diretor de cultura, ou a diretora, ou da fundação, porque são várias especificidades do interior. E se coloca à disposição, porque haverá um recurso para isso. A prefeitura ou o Estado não pode usar da forma que bem quer, tem que ser prestado contas, não pode ser usado para gastar com custos operacionais, institucionais do lugar, para pagar a conta de água, de energia, para pagar o servidor ali existente, certo? Então, ok. Jane, da Associação de Artistas e Produtores do RN, é o seguinte, a Paulo Gustavo, diferente da Aldir Blanc, que veio um recurso e a possibilidade de você ter o edital de compra de instrumentos, de equipamentos, a Paulo Gustavo, pela natureza dela, ela não vai permitir compra de aquisição de equipamentos e instrumentos musicais. Primeiro, ela foi registrada como custeio, foi uma reunião que a gente teve recente, né, com o pessoal do MINC. Para o Estado, por exemplo, esse cinema que a gente está sonhando em fazer, a gente já não vai conseguir, e o que é o município de Natal, por exemplo, a Daniela Brito já tinha, né, colocado isso também, estava pensando em comprar equipamento para fazer um cinema do município, não vai ser mais possível, e a gente aqui está pensando, né, um plano B, mas no recorte da Paulo Gustavo não terá a possibilidade de compra de instrumentos musicais e som e luz. O foco dentro daquele inciso 2 de salas de cinema, como tem a possibilidade de salas de cinema itinerante, é a compra de equipamentos, inclusive a gente também está checando com o MINC, porque com a cartilha e algumas dúvidas que tiveram, o gestor da reunião que a gente teve terça-feira com o MINC, secretário e secretária de Cultura, ficou isso também para a gente delinear e bater o martelo melhor, mas, obviamente, se você abre a possibilidade de cinema itinerante, é você abrir a possibilidade de ter que comprar tela, projetor e equipamentos de som, tá? Mas o foco é audiovisual por causa do Fundo Setorial do Audiovisual, certo? Concordo contigo plenamente em relação à valorização dos artistas potiguares, e aí, dentro do que a Paulo Gustavo, eu falei há pouco também, né, para o Zelito, que, de fato, os focos, os principais, o orçamento principal do projeto não pode estar voltado a uma pessoa de fora. O ideal é que seja voltado para as produções, para os artistas do Rio Grande do Norte, podendo, não sendo proibitivo, convidar alguém e pagar um cachê.